Fala galera, e aí, boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora onde você estiver e quando assistindo. Vamos iniciar aqui a nossa mais uma aula, né? Nossa aulinha de advérbio, que foi uma das últimas que a gente viu. E vamos dar continuidade aqui. Lembrando que quando a gente fala em advérbio, o que tem que vir na nossa cabeça é o verbo. Isso por quê? Porque o advérbio ele atribui característica, entre outras coisas, a um verbo. Beleza? Mas primeiro de tudo, o que é um advérbio? Bom, um advérbio ela é uma palavra invariável. Por que invariável, pessoal? A gente viu que substantivo ele varia. Substantivo ele varia em número, ele varia em número no sentido de singular e plural. Varia em pessoa no sentido de masculino e feminino, beleza? A gente também viu o adjetivo. Lembrando que adjetivo é uma das palavras que dá característica ao substantivo. Além do adjetivo, a gente tem também o que? A locução adjetiva, certo? Que também dá característica a um substantivo. Porém, mais especificamente sobre o adjetivo, o que a gente sabe é que ele varia em número também, singular e plural, e também varia em pessoa, masculino e feminino, beleza? E aí, o advérbio não tem isso. Por isso que o advérbio é uma palavra invariável. Ou seja, o advérbio ele não varia em número, ou seja, ele não tem singular nem plural, e ele também não varia em pessoa, ou seja, ele não tem masculino nem o feminino. Ok? Tem uma variação que existe no advérbio, só que a gente vai ver lá na frente. Mas singular e plural, masculino e feminino, ele não varia. E aqui tem mais. Ele diz assim: advérbio é uma palavra invariável, como a gente já viu, que atribui uma característica a quem? A um adjetivo, a um advérbio e a outro verbo. Ou seja, um adjetivo, a gente viu que ele só se relaciona com substantivo, certo? Porém, quando eu tenho um advérbio, não. O advérbio, ele tanto pode se referir a um adjetivo, a um verbo, como a outro advérbio. Então, o advérbio, ele pode se referir a atribuir uma característica a um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, certo? Beleza. Vamos ver aqui uns exemplos para ficar mais claro. Cheguei cedo. Veja, chegar, um verbo de ação. Só que ele chegou, tem uma característica que tem algo que está sendo atribuído ao verbo chegar, que é o que? O cedo, ou seja, chegou cedo. Então, essa característica aqui, que é dada a um verbo, porque cheguei a um verbo, é dada por um advérbio, beleza? Da mesma forma aqui, ó, eles agiram mal. Como foi que eles agiram? Agiram é um verbo. A forma como eles agiram foram mal. Então, aqui, esse mal está dando uma característica ao modo de agir. E como aqui é um verbo, quem atribui uma característica a verbo é advérbio. Entenderam? Só que lembra que a gente viu que advérbio também atribui característica a um adjetivo, não é isso? Então, o que a gente tem aqui? Veja esse exemplo. Eram alunas muito bonitas. Peraí. As alunas eram o quê? As alunas eram bonitas. Porém, veja que tem esse advérbio dando uma intensidade para um adjetivo. No caso, adjetivo bonitas. O advérbio aqui, ele está intensificando não alunas. Lembra que advérbio não se relaciona com substantivo. Isso aqui é um substantivo. Ele está dando uma intensidade, uma característica a quem? A esse adjetivo, alunas. Ou seja, elas não eram só bonitas, elas eram muito bonitas. Então está dando uma característica ao adjetivo bonitas, ok? Mas também a gente viu
A gente viu também que o advérbio, ele atribui característica a outro advérbio. Como assim? Vamos ver aqui. Eles chegaram bastante cedo, ou seja, eles chegaram o quê? Eles chegaram cedo. Esse cedo aqui está dando característica ao verbo chegar. Porém, esse bastante, que é um outro advérbio, ele está dando uma característica a quem? Ao verbo? Não, nesse caso ele está dando uma intensidade para quem? Para o advérbio cedo. Então, veja que cedo é o modo como eles chegaram. Porém, esse bastante está dizendo que eles chegaram o quê? Bastante cedo, muito cedo. Então, o advérbio bastante aqui, ele está atribuindo a característica para quem? Para o advérbio cedo. Ok? Vamos lá. Então, galera, a gente viu aqui basicamente como é o funcionamento de um advérbio. A gente viu que ele atribui característica a um adjetivo, a um verbo e um outro advérbio. Certo? Porém, não é só advérbio. Veja um detalhe. Os advérbios que nós vimos aqui, eles são constituídos por apenas uma palavra. Cedo, mal, muito, bastante. Porém, existe um conjunto de palavras que também funciona como advérbio. Ou seja, eles atribuem uma característica a um verbo. Um conjunto de palavras que atribui característica a um verbo. E esse conjunto de palavras que funciona como advérbio tem um nomezinho específico que se chama locução adverbial. É o que a gente vê aqui nesses exemplos. Olha. Tirou, o tiro pegou de raspão. Peraí. O tiro pegou de quê? Como foi a forma que o tiro pegou? Pegou de raspão. Então veja que esse de raspão está dando uma característica ao verbo pegou. Então perceba também o seguinte, que essa expressãozinha aqui, ela é formada por uma partícula e uma palavra. Essa partículazinha se chama preposição. Essa palavrinha aqui é um substantivo. Então, juntei uma preposição com substantivo e formei uma locução adverbial. Não é um advérbio, mas funciona como se fosse um advérbio. Por isso que ele atribui uma característica ao verbo. Do mesmo modo, aqui a gente tem o seguinte. Ele chegou de repente. Peraí, chegou como? Chegou de repente. Veja que aqui do mesmo modo temos uma preposição e aí é o detalhe, sempre um advérbio, uma locução adverbial, na verdade vai ter o quê? Essa preposição, uma preposição. E também, além da preposição, tem o quê? Uma outra palavrinha. Juntando os dois, eu tenho o que se chama de locução adverbial. Por quê? Porque funciona como advérbio e dando por isso uma característica a um verbo, chegar. Chegaram como? De repente. É o mesmo funcionamento. Porém, a diferença é que ao invés de ser formada por uma só palavra, são formadas por duas. Ok? E aí agora a gente entra aqui no seguinte, que é o que é mais importante, ou tão importante quanto, né? O que a gente já viu. São os tipos de advérbio. E aqui, galera, eu dou uma dica aqui, é o seguinte, não precisa decorar. O mais importante, além de decorar, o mais importante é aprender o sentido. Por exemplo, temos os advérbios de afirmação. Por que de afirmação? Porque eles estão afirmando. Por exemplo, ele certamente virá. Veja, certamente está dando uma certeza, é uma afirmação. Ela realmente não fez isso. Veja que realmente está afirmando. Entende? E temos o oposto disso, que é justamente os advérbios de negação, que faz o quê? Nega. Por exemplo, eles ainda não chegaram. Veja, está negando. Do mesmo modo, quando a gente... Peraí que desconfigurou sem querer. Do mesmo modo, quando a gente diz, ó, de modo algum. De modo algum ele disse isso. Ou seja, ele não disse isso de forma alguma. Ele não disse isso. Então, isso aqui é uma negação. Aqui nesse caso, FIFO funciona como uma locução adverbial de negação. Aqui é um advérbio. Aqui é uma locução adverbial de negação. Existem também os advérbios que expressam dúvida, como por exemplo, talvez chova, ou seja, talvez não é uma certeza, é uma dúvida, pode ser e pode não ser. Do mesmo modo, temos o provavelmente, provável não é uma certeza, é uma possibilidade, então expressa dúvida também. Aqui temos o seguinte, de intensidade. Como assim de intensidade? É aquele que dá intensificação, aquele que dá uma força. Por exemplo, está ficando tarde.
quando eu ponho esse outro, essa expressão, esse muito, esse advérbio fica muito tarde. Está intensificando. Do mesmo modo, ele não tem esse S aqui, ele é bastante estudioso, ou seja, ele não é só estudioso, ele é bastante, está intensificando. Do mesmo modo aqui, a gente tem os advérbios de lugar, que o nome já diz, expressa o quê? Lugar. O livro está em cima da mesa. Isso aqui, como são duas palavrinhas, aqui é uma preposição, funciona como uma locução adverbial. Aquele navio está perto. Perto é um advérbio. Advérbio de lugar. E aí a gente tem também o quê? Os advérbios que expressam tempo. O nome já diz, né? Ainda dá tempo de estudar. Ainda que funciona como tempo. Agora é hora de vencer. Olha só. Os dois expressam o quê? Tempo, momento. Existem, por outro lado, os advérbios de modo. Como assim de modo? Modo lembra maneira. Modo, maneira como o verbo acontece. Mas na classificação, o nome é modo. Então, veja, ele age calmamente. De que modo, de que maneira ele age? De forma calma, calmamente. Eles trabalham muito bem. De que forma eles trabalham? Bem. E esse muito, justamente, esse muito aqui é um outro advérbio de intensidade, né? Que está intensificando esse bem. Mas o foco aqui é esse. Eles trabalham muito bem, ou seja, é o modo como eles trabalham. Ok? E aí, galera, não menos importante, nós temos também o que se chama de advérbios interrogativos. São advérbios que servem para fazer pergunta. Existe o onde, que é tempo, o como, que é maneira, o quando, o onde é lugar, como é maneira, o quando é tempo e o quanto é quantidade. Então veja que esses advérbios aqui eles servem para formar o que? Perguntas. E aí um detalhe, viu? Perguntas que tenham quem fez isso, por exemplo. Esse quem aqui não é um advérbio. Apesar de estar em pergunta, ele não é um advérbio. Ele é um pronome. Ele é um pronome, beleza? Advérbios interrogativos só são esses 4 aqui. Ok? E aí, como eu tinha dito, o advérbio ele não se flexiona, não tem flexão de pessoa masculina e feminina, nem de número singular e plural. Porém, ele tem o que se chama de flexão de grau. Como assim flexão de grau? Flexão de grau, pessoal, é usado para fazer comparações ou destacar algo. Comparar uma característica com outra, uma pessoa com outra, ou destacar uma pessoa ou uma característica, um elemento entre uma quantidade que não é especificada. Por exemplo, comparativo, como já disse, está comparando, sempre comparando duas coisas. E esse comparativo pode ser de 3 tipos. Por exemplo, ele chegou tão cedo quanto o colega, ou seja, ele está dizendo que chegou tão cedo como o colega também chegou, ou seja, está sendo uma comparação de igualdade. Tão cedo quanto, ou seja, chegou igual o colega chegou. Já aqui temos o seguinte, ó, ele chegou mais cedo do que o colega, ou mais cedo que o colega. Tanto faz, galera, o que com do que. Nesses casos aqui não faz diferença, não fica errado. De novo, ele chegou mais cedo que o colega. Veja que esse mais aqui já deixa claro que ele chegou cedo, porém mais que o colega. Então, isso aqui é um comparativo de superioridade. Por outro lado, temos o ele caminha menos apressadamente do que o colega, ou seja, o colega também caminha de forma apressada, só que esse daqui caminha menos, por isso que é um comparativo de inferioridade, beleza? E aí, para fechar aqui, nós temos o superlativo, que ele não está comparando uma coisa com outra, uma pessoa com outra, ele está simplesmente destacando, intensificando, veja, eles chegaram muito cedo. Aqui diz, eles chegaram cedíssimo. Qual é a diferença? Expressa a mesma coisa, mas qual é o detalhe aqui de diferença? A diferença é que nesses, ele só usa uma palavra. Ele só usa uma palavra, veja, cedo, e ele usou uma outra palavra para intensificar, certo?
Aqui, ao invés, ou seja, ele usa a palavra, um advérbio para intensificar a palavra cedo. Aqui ele não usa esse intensificador. Ele pega a palavra cedo e coloca o quê? Um sufixo, que no final das contas significa como se fosse esse mais, esse muito aqui. Então, ao invés de colocar o muito, ele coloca esse sufixo aqui, essa parte finalzinha que intensifica. Então, chegaram cedíssimo. É a mesma coisa de dizer muito cedo. Aqui, a questão é o seguinte. Quando ele usa essa outra palavra para intensificar a outra, temos o que se chama de superlativo analítico. Quando ele usa uma só palavra com um finalzinho que dá intensidade, se chama superlativo sintético. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Porém, o mais importante para a gente é daqui para trás. É o mais importante, beleza? Então, revejam a aula, reforcem, revisem, tirem as dúvidas e façam a lista de questões. É isso aí, galera. Valeu e show!